E se a maior arma contra o narcisista não fosse o confronto direto, mas o silêncio gélido de uma presença que não se dobra? Imagine alguém que, em vez de se perder na tempestade emocional que o manipulador provoca, se ergue como um espelho de gelo, devolvendo o vazio que o outro tanto teme. Carl Jung dizia que a sombra é revelada quando aquilo que negamos dentro de nós ganha forma no mundo externo. E talvez, nesse encontro, o narcisista descubra um reflexo que o dilacera por dentro. Mas quem é, afinal, o empata frio? Ao contrário do mito de que empatia é sempre calor, acolhimento e doçura, há um tipo raro e desconcertante de empatia que não se curva, que não busca agradar, que não se perde em lágrimas. É uma empatia glacial, que observa com distanciamento clínico, como se cada gesto fosse parte de um experimento oculto. E é justamente esse olhar distante que fere mais do que qualquer ataque direto. O narcisista, acostumado a controlar reações, descobre de repente que não há controle possível sobre o que não sangra. O segredo que poucos ousam encarar é que o empata frio ativa no narcisista a ferida que ele jamais admite, o pavor do vazio. Jung afirmava que aquilo que não encaramos dentro de nós retorna na forma de destino. O que acontece então quando o manipulador se vê diante de alguém que não responde ao seu teatro? Quando cada máscara cuidadosamente construída cai e o silêncio do outro expõe a própria ruína interior. Esse momento é um abismo que não pode ser desfeito. Você já se perguntou por que algumas pessoas, aparentemente frágeis, conseguem desmontar estruturas inteiras de dominação sem erguer a voz? Existe algo de inquietante na calma que não cede, no olhar que não se perde, no coração que enxerga, mas não se entrega. O narcisista, que se alimenta de atenção, descobre que está diante de um banquete de gelo. E no fundo desse gelo, algo nele começa a rachar. Não porque foi atacado, mas porque não foi alimentado. O que Jung talvez estivesse sussurrando é que o verdadeiro poder não está em reagir, mas em refletir. E quando esse reflexo é frio, impessoal e inevitável, o narcisista se vê forçado a encarar o que passa a vida inteira fugindo, o próprio nada. Mas até que ponto esse silêncio é força e até que ponto é perigo? O que acontece com quem sustenta esse gelo por tempo demais? Há um preço oculto nessa frieza empática, um preço que só será revelado a quem permanecer até o último segundo desta jornada. Há um silêncio que não é vazio, mas cheio de presenças ocultas. Ele habita os corredores da mente, onde memórias reprimidas respiram como sombras que nunca foram nomeadas. Jung dizia que o inconsciente coletivo guarda segredos que não suportamos encarar. E talvez seja por isso que, quando o empata frio se aproxima, o narcisista sente que o chão se abre. Não é uma presença barulhenta, mas uma vibração silenciosa que arrasta tudo o que estava escondido para a superfície. O narcisista vive de reflexos. Precisa ser visto, precisa ser admirado, precisa que o outro se perca em sua imagem. Mas quando o empata frio se coloca diante dele, não há reflexo, não há eco, não há alimento. É como gritar no fundo de uma caverna e não ouvir retorno. O silêncio devolvido pela frieza é um golpe invisível, mas devastador. Ele corta sem tocar, desmorona sem empurrar, e o que resta é apenas a sensação de que algo interno começou a morrer. Há algo de cruel, embora não intencional, nesse tipo de encontro. O empata frio não procura destruir, mas a sua simples maneira de existir já fere o narcisista mais do que qualquer ataque direto. É o paradoxo da ausência. Quanto mais se espera a reação, mais se encontra nada. E esse nada, para quem vive de controle, é insuportável. O que o empata carrega não é uma espada, mas um espelho congelado que reflete o vazio sem adornos. É aqui que a psique começa a se desnudar. Jung lembrava que a sombra é aquilo que não queremos admitir em nós mesmos, mas que, inevitavelmente, governa nossas escolhas. O narcisista foge dessa sombra, criando máscaras, enquanto o empata frio apenas a observa, sem piedade, sem calor, sem distrações. Nesse olhar distante, todas as máscaras racham. E quando não resta máscara alguma, o que sobra é o desespero de encarar o próprio abismo. O que assusta não é o que o empata diz,
mas o que ele não diz. O silêncio é mais alto que gritos, mais cortante que ofensas. É um silêncio que funciona como um bisturi psicológico, abrindo fendas onde o narcisista menos esperava. E o mais perturbador é que esse silêncio não busca nada. Não há negociação, não há tentativa de convencer. É uma ausência de jogo que revela que o tabuleiro nunca existiu. No fundo, todos nós já sentimos esse gelo em algum momento. Aquela sensação de estar diante de alguém que não reage, que não se move ao ritmo esperado, que não se deixa prender por armadilhas emocionais. É desconfortável, quase desumano, porque nos força a lidar com nós mesmos. Você já se perguntou por que esse tipo de frieza incomoda tanto? Não é porque ela rejeita, mas porque ela obriga. Obriga a ouvir o que ecoa dentro, quando não há mais distração externa. A ferida do narcisista é justamente essa: o medo de não ser nada quando não há plateia. O empata frio é a materialização desse medo. Não há plateia, não há aplauso, não há validação. Apenas o espelho gélido de uma presença que observa sem ser capturada. Jung dizia que aquilo que rejeitamos em nós volta como destino. E para o narcisista, o destino tem o rosto do silêncio. Mas será que esse silêncio é realmente neutro? Ou será que, escondido na calma, existe uma força ainda mais profunda, quase mística, capaz de dissolver ilusões e expor o que estava trancado por décadas? Talvez seja por isso que o empata frio é tão temido. Ele não faz nada, mas sua não ação é mais destrutiva do que qualquer ataque planejado. É como gelo derretendo lentamente uma rocha, inevitável, silencioso, implacável. E nesse ponto o jogo muda. O narcisista, que acreditava controlar, agora é controlado pela ausência de controle. O empata frio se torna o labirinto sem saída, a esfinge sem resposta, o vazio que não pode ser manipulado. E quanto mais o narcisista tenta extrair reação, mais ele se perde em sua própria sede. O que era um jogo de poder se transforma em uma dança com o nada, e o nada sempre vence. O espectador que observa tudo isso talvez se pergunte: e se esse mesmo gelo também habitar em mim? E se eu for, sem perceber, tanto o narcisista em busca de eco quanto o empata frio que cala o mundo? A resposta não vem agora, porque esse é apenas o início da descida. Há mais camadas, mais símbolos, mais abismos esperando. E cada passo adiante é um mergulho mais profundo naquilo que Jung chamava de individuação, o encontro inevitável com aquilo que você sempre foi, mas nunca ousou ver. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. O encontro entre o empata frio e o narcisista não é apenas psicológico, é quase arquetípico. É como se forças ancestrais se encontrassem em um palco invisível, representando dramas que ultrapassam a vida individual. Jung dizia que os arquétipos são padrões eternos da psique, e aqui vemos dois deles em confronto: o predador que precisa devorar para existir e o guardião silencioso que mata de fome sem mover um dedo. Não se trata de quem vence, mas de quem sobrevive ao espelho. O narcisista implora por atenção de maneiras disfarçadas: elogios, jogos emocionais, manipulações sutis, tudo para manter vivo o reflexo que sustenta sua identidade. O empata frio, no entanto, não responde. Ele não é a ausência de empatia, mas empatia transformada em aço. Enxerga a dor, reconhece a carência, mas não alimenta o ciclo. Esse tipo de presença funciona como um portal para o inconsciente, abrindo feridas que o narcisista sempre escondeu de si mesmo. Há um momento quase ritualístico nessa interação. É o instante em que o manipulador percebe que está diante de alguém que não pode ser manipulado. E esse instante dói mais do que qualquer rejeição aberta. É como tentar abraçar uma sombra e descobrir que ela não retribui. O que resta, então, é a revelação. Sem controle, não há identidade. E sem identidade, o narcisista se desfaz. Mas aqui está a pergunta que ninguém ousa fazer. O que acontece com o empata frio?
Manter esse gelo não é simples. É como carregar dentro de si uma lâmina invisível que corta tudo o que toca, inclusive a si mesmo. Jung advertia que confrontar a sombra exige equilíbrio, porque quem olha para o abismo corre o risco de ser engolido por ele. O empata frio pode destruir o narcisista por dentro, mas qual é o preço de sustentar essa frieza? Esse preço se revela nas fissuras silenciosas da alma. O empata frio parece invulnerável, mas sua força nasce da escolha de não reagir. E cada não reação é um peso guardado, um grito engolido, uma chama apagada. Ele vence no silêncio, mas o silêncio também o consome. Essa tensão é invisível para o mundo, mas corrosiva por dentro. A pergunta que ressoa é: quanto tempo alguém pode habitar o gelo sem congelar junto? É nesse paradoxo que a narrativa se torna visceral. O empata frio não busca vitória, mas encontra poder na ausência. O narcisista não busca verdade, mas encontra derrota no reflexo vazio. Ambos, sem perceber, são prisioneiros de uma dança que não escolheram conscientemente, mas que o inconsciente organizou como se fosse destino. E não há como escapar, porque aquilo que está reprimido sempre volta. Jung foi claro nisso. E se o empata frio não for apenas uma pessoa, mas um arquétipo que desperta dentro de cada um de nós? Já houve momentos em que você, em silêncio, feriu mais do que com palavras? Já houve instantes em que a sua ausência falou mais alto do que qualquer presença? Talvez esse lado frio já esteja em você, esperando para emergir em situações que pedem mais gelo do que fogo. Isso incomoda porque revela que não somos apenas vítimas ou algozes. Somos ambos, dependendo da sombra que nos atravessa. O narcisista teme esse despertar, porque ele revela a mentira sobre a qual sua vida foi construída. O empata frio não é seduzido por elogios, não é manipulado por culpa, não é movido por dramas encenados. Ele enxerga a máscara e a atravessa como se fosse vidro. E nesse olhar, o narcisista sente que não existe. É o terror de se descobrir vazio, um terror que não há como explicar, apenas suportar ou sucumbir. Mas por trás de tudo, há uma revelação que ainda não foi exposta. O empata frio não destrói apenas o narcisista. Ele também é o guardião de um segredo sobre a natureza da alma humana. Um segredo que Jung deixou espalhado em símbolos, sonhos e metáforas. Algo que fala sobre o destino de todos nós, quando paramos de reagir e apenas refletimos. A questão é: quem está preparado para ouvir esse segredo sem enlouquecer? Você sente o peso disso agora, não sente? Como se algo estivesse sendo dito e escondido ao mesmo tempo. Como se cada frase abrisse uma porta e fechasse outra. Essa é a espiral. Quanto mais você desce, mais percebe que não há chão, apenas profundidade. E é nessa descida que o verdadeiro impacto acontece. Não no narcisista, não no empata, mas em você, que percebe que talvez já esteja nesse jogo sem ter se dado conta. Existe um ponto em que o gelo deixa de ser apenas frieza e se transforma em espelho. O empata frio não fala, mas cada silêncio dele é um reflexo que devolve ao narcisista sua própria imagem distorcida. É nesse reflexo que a dor explode, porque pela primeira vez o manipulador vê não o poder que acredita ter, mas a fragilidade que tentou enterrar. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E o empata frio é essa escuridão devolvida, nua e inevitável. O narcisista não suporta essa visão. Ele tenta lutar, tenta forçar emoção, tenta arrancar qualquer reação que valide sua existência. Mas o gelo permanece. Esse embate é silencioso, invisível aos olhos de quem vê de fora, mas dentro do narcisista é uma batalha apocalíptica. Cada ausência de resposta é como uma martelada em sua estrutura psíquica. Cada segundo de indiferença é uma onda que derruba as muralhas erguidas ao longo de toda uma vida. Mas não se engane, o empata frio também treme por dentro. Manter-se imóvel diante de um ataque emocional exige uma força quase sobre-humana.
É como atravessar um incêndio por dentro sem permitir que a pele se queime. Ele sabe o que está acontecendo, sente cada manipulação tentando atravessá-lo, mas escolhe não ser arrastado. Essa escolha tem o gosto de vitória e o peso de condenação. É um paradoxo que se carrega em silêncio, como quem guarda um segredo perigoso, demais para ser revelado. O que assusta nesse encontro não é o que é dito, mas o que é revelado no invisível. Há palavras que nunca são pronunciadas, mas vibram no ar como lâminas. Há olhares que não se encontram, mas deixam cicatrizes. É um campo de batalha psíquico onde cada gesto é simbólico, cada silêncio é um golpe, cada ausência é um confronto. E o mais inquietante é que ambos saem marcados. Não há vencedor sem ferida, não há ferida sem transformação. Jung lembrava que o inconsciente sempre cobra sua dívida. Se você não encara o que está escondido, ele virá ao seu encontro de formas inesperadas. O narcisista tenta evitar isso criando um palco de máscaras. O empata-frio, no entanto, retira o palco inteiro. Ele não joga o jogo porque o jogo nunca foi real. E nesse momento, o narcisista percebe que não é apenas sua identidade que está em risco, mas a sua própria sanidade. Afinal, quem é ele sem reação, sem controle, sem eco? E talvez essa seja a verdadeira destruição, não o ataque externo, mas o colapso interno. O empata-frio não atinge o corpo, não atinge o ego diretamente. Ele apenas não responde. E essa não resposta ativa uma avalanche dentro do narcisista, um desmoronamento que não pode ser parado. Não há inimigo para culpar, não há batalha para vencer, não há vitória possível. Existe apenas a consciência dolorosa de que tudo sempre foi uma farsa. O silêncio então se torna grito. O gelo se transforma em fogo interno. O narcisista começa a sentir a própria solidão como se fosse um cárcere sem paredes. E nesse cárcere ecoa a pergunta que ele nunca quis ouvir: quem sou eu sem a sua reação? Essa pergunta não vem do empata-frio, vem da própria sombra, que finalmente encontrou espaço para falar. E quando a sombra fala, não há como calá-la novamente. Mas o empata-frio também precisa lidar com essa revelação. Ele não sai ileso. Cada vez que não reage, ele sente o peso da responsabilidade invisível que carrega. Ele sabe que seu silêncio é um veneno lento para o outro, mas também é um veneno para si mesmo. Carregar gelo demais dentro do peito pode transformar qualquer coração em pedra. E esse é o perigo oculto que Jung sempre alertava. Ao lutar contra a sombra do outro, corremos o risco de sermos engolidos pela nossa própria sombra. É nesse ponto que a jornada deixa de ser apenas sobre empata e narcisista e passa a ser sobre todos nós, porque cada um já viveu esse jogo, em maior ou menor escala. Já fomos gelo diante de alguém que nos feriu. Já fomos desespero diante de alguém que não nos respondeu. Já fomos sombra refletida no olhar do outro. A linha que separa um papel do outro é tênue, quase imperceptível, e talvez esteja sempre se movendo. E você, onde está agora? No gelo ou no desespero? No silêncio que corta ou no vazio que implora? Talvez a resposta não importe tanto quanto o fato de que esse encontro é inevitável. Porque em algum momento da vida, todos seremos forçados a encarar o espelho frio que revela a verdade oculta de quem realmente somos. A questão é, você está pronto para não desviar os olhos quando isso acontecer? Existe um momento em que o silêncio deixa de ser apenas ausência e se transforma em presença esmagadora. O empata-frio encarna essa força. Não fala, mas ocupa cada espaço interno do narcisista como uma sombra que não pode ser evitada. É como se o tempo parasse e o ar ficasse pesado, obrigando o outro a respirar a própria angústia. Jung descrevia isso como o encontro com o inconsciente, um choque inevitável com aquilo que sempre esteve escondido, mas que de repente se impõe com brutal clareza. O narcisista, acostumado a ser o mestre da cena, se vê nu. Não há mais plateia, não há mais cortinas, não há mais aplausos. Apenas a fria percepção de que o palco sempre foi uma ilusão. E nesse instante, o empata-frio se torna um guardião de portais. Ele não precisa derrubar nada, porque sua própria existência desmonta o teatro inteiro. O que resta é o silêncio de um espaço vazio que revela mais do que qualquer palavra poderia revelar. Esse vazio é aterrador porque nele ecoa a verdade que ninguém quer admitir.
Tudo o que construímos para escapar de nós mesmos pode ser destruído em segundos. O narcisista percebe que sem reações, sem vítimas, sem jogo, não há quem ele seja. Mas aqui surge o paradoxo. Quanto mais tenta escapar desse silêncio, mais afunda nele. É como areia movediça psíquica. Quanto mais luta, mais afunda. E nesse ponto, o empata-frio não é mais apenas uma pessoa. Ele se torna símbolo, arquétipo, força coletiva. Ele representa o lado de nós que não cede, que não alimenta, que não se deixa capturar. Ele é a imagem do gelo que todos carregamos em algum canto da alma. Um gelo que pode salvar, mas também pode destruir. Jung nos alertava que os opostos precisam ser reconciliados. O calor e o frio, o amor e a indiferença, o ego e a sombra. Quando o equilíbrio é perdido, a frieza se transforma em destruição. O narcisista, ao encarar esse gelo, não apenas se vê em ruína, ele enxerga a morte simbólica de sua persona. A persona é a máscara social que mostramos ao mundo, e o empata frio a desfaz sem esforço, expondo a verdade crua que se esconde atrás dela. É como arrancar a pele de um ator no meio da peça e mostrar ao público que nunca houve personagem, apenas medo disfarçado. Esse desnudamento é insuportável porque revela o nada. Mas e se esse nada não for apenas vazio e sim possibilidade? E se o empata frio, sem saber, estiver abrindo um espaço para que algo novo nasça? Jung dizia que o processo de individuação só acontece quando passamos pelo colapso do que acreditávamos ser. Talvez a destruição não seja fim, mas início. Talvez o narcisista, ao ser despido, esteja diante da única chance real de transformação. Mas para isso, precisa suportar a dor do gelo. O empata frio, no entanto, também precisa encarar sua própria jornada. Habitar esse lugar exige sacrifício. É como caminhar em um deserto de espelhos, onde cada reflexo mostra tanto o outro quanto a si mesmo. Ele não apenas expõe a sombra do narcisista, mas também é forçado a confrontar sua própria sombra. E nesse embate, a linha entre força e prisão se torna perigosa. Até que ponto o silêncio é escolha e quando ele se torna uma muralha? Há uma beleza sombria nessa dinâmica. O narcisista se desespera porque não encontra eco. O empata frio sofre porque sustentar o gelo também é carregar uma cruz invisível. Ambos são vítimas de um mesmo mistério, a necessidade de confrontar aquilo que não pode ser evitado. E nesse mistério, o espectador percebe algo que o incomoda. Não existe inocente absoluto. Todos carregamos máscaras, todos temos silêncios que ferem, todos temos sombras que nos controlam. A tensão cresce porque a pergunta não é mais sobre empata ou narcisista, mas sobre você. Até onde você suporta olhar para dentro sem precisar de eco externo? Até onde você consegue manter silêncio sem congelar junto? Até onde sua máscara social é apenas sobrevivência e quando ela se torna prisão? Essas perguntas não são fáceis, mas já estão reverberando dentro de você agora, enquanto as palavras ecoam como martelos invisíveis. E é aqui que o segredo oculto de Jung começa a se insinuar. Não há vitória sem morte simbólica. Não há renascimento sem destruição. Não há luz sem atravessar a sombra. O empata frio pode destroçar o narcisista, mas também abre a porta para a maior de todas as revelações, a de que ninguém escapa de si mesmo. E esse é o labirinto que resta, não entre dois personagens, mas dentro da sua própria alma. Há um instante em que o silêncio congela tanto que já não parece apenas ausência de som, mas ausência de mundo. O empata frio se torna, nesse momento, quase uma entidade, não um indivíduo, mas uma força invisível que cala todas as vozes e reduz o narcisista ao confronto inevitável com sua própria sombra. Eu dizia que aquilo que mais tememos encontrar fora é, na verdade, o reflexo do que já está dentro. E esse reflexo agora arde como um espelho gelado pressionado contra a alma. O narcisista, nesse abismo, percebe que nunca teve controle real. Cada manipulação, cada palavra ensaiada, cada jogo de poder foi apenas uma tentativa desesperada de tapar o vazio. O empata frio arranca essa cortina sem dizer uma única frase. O choque não está naquilo que é feito,
mas naquilo que não acontece. Nenhuma reação, nenhum eco, nenhum aplauso. Apenas a revelação silenciosa de que todo o espetáculo era uma encenação vazia. É então que a psique começa a rachar. O narcisista sente a persona, essa máscara social cuidadosamente construída, se fragmentar diante da indiferença. Mas a quebra da persona é também a oportunidade para que algo novo surja. Jung chamava esse processo de morte simbólica, necessária para o nascimento do verdadeiro self. Só que esse nascimento não acontece sem dor. A dor é a entrada para a verdade, e o empata frio é o guardião desse portal. Mas o empata frio também está em crise. Sustentar a frieza é como carregar um gelo eterno dentro do peito. Não reagir exige mais energia do que qualquer explosão emocional. É um sacrifício silencioso, invisível, que consome de dentro para fora. Ele não grita, não reclama, mas seu corpo sente o peso de carregar a lâmina da indiferença. Até onde alguém pode sustentar esse fardo sem perder partes de si mesmo? Essa tensão se espalha para além dos dois, porque quem assiste percebe que também já viveu esse jogo. Já foi silêncio quando esperavam reação. Já foi vazio quando o outro pedia calor. Já foi gelo diante de quem tentava manipular. E também já foi desespero, implorando por eco no olhar alheio. Essa revelação é incômoda, porque não nos permite escolher um lado. Todos carregamos pedaços de empata frio e de narcisista, como dois polos inevitáveis dentro da psique. O encontro, então, se torna uma metáfora do que acontece em cada um de nós. Há momentos em que nossa máscara social cai e nos vemos diante de nosso próprio vazio. Há dias em que nos tornamos gelo para sobreviver. Há noites em que imploramos por eco, mas só encontramos silêncio. Essas experiências, por mais dolorosas que sejam, não são acidentes. Elas são a linguagem do inconsciente tentando nos despertar. Mas despertar para quê? Para o que exatamente o silêncio aponta? Essa pergunta permanece suspensa, como uma lâmina sobre a cabeça. O empata frio não responde. Ele nunca responde, porque a resposta não está no outro, está em quem ousa encarar o gelo e suportar a ausência. É nesse suportar que algo novo se insinua, algo que não pode ser colocado em palavras, mas que muda tudo. O narcisista, diante desse vazio, pode escolher duas rotas: colapsar em desespero ou atravessar o portal e se permitir renascer. Mas quase sempre escolhe a primeira, porque suportar o silêncio é intolerável. O empata frio, por sua vez, não oferece mãos nem conforto. Ele apenas observa. Não é crueldade, é inevitabilidade. Porque a transformação não pode ser entregue, só pode ser atravessada. E aqui a espiral se fecha sobre o espectador. O silêncio não é mais apenas do empata ou do narcisista. Ele começa a ecoar em você aqui e agora. Quantas vezes você fugiu de si mesmo porque não suportava o silêncio? Quantas vezes buscou eco em outros para não encarar o vazio dentro? E quantas vezes você já congelou o mundo para não ser engolido por ele? Essas perguntas não são externas, são a sua sombra batendo a porta. E a porta está aberta neste momento. Mas o que há atrás dela ainda não foi revelado. Porque o segredo que Jung insinuava não está na vitória de um ou de outro, mas no que acontece quando o gelo se parte e revela o que estava escondido no centro. Esse centro ainda não foi mostrado, e talvez seja a parte mais perigosa de toda essa jornada. Há um ponto em que o gelo não apenas paralisa, mas começa a rachar por dentro. O empata frio não se move, mas sua presença cria fissuras invisíveis no mundo psíquico do narcisista. É como se cada silêncio fosse um terremoto subterrâneo, abalando estruturas que pareciam inabaláveis. Jung dizia que a psique é como uma casa com muitos cômodos, e nesse encontro, portas que estavam trancadas há décadas começam a se abrir sozinhas. O narcisista percebe que há algo em jogo maior do que controle. Não se trata apenas de conquistar o outro, mas de sobreviver ao próprio vazio. Ele sente que a ausência de resposta não é indiferença,
é julgamento silencioso, é sentença que não precisa de palavras. E essa sentença não vem do empata frio, mas da própria consciência, que finalmente desperta como um juiz implacável. O terror cresce porque não há fuga. O empata frio não ataca, mas também não liberta. Ele é a muralha que obriga a psique a olhar para dentro. O narcisista, acuado, descobre que sua dependência da máscara era um mecanismo de sobrevivência. Sem máscara, sem eco, sem reação, não resta nada além da sombra que sempre tentou esconder. E essa sombra grita, exige ser reconhecida, exige espaço. Mas o empata frio também sente o peso dessa revelação. Sustentar o silêncio diante do desespero é carregar um fardo quase impossível. Ele percebe que seu gelo não apenas destroça o outro, ele também o transforma em guardião de dores alheias. Cada ausência de resposta é um tijolo a mais nessa prisão invisível que o cerca. E no fundo ele sabe, ninguém atravessa o fogo sem carregar marcas. E se esse jogo não for apenas entre dois, mas parte de uma lei oculta que governa todas as relações humanas? Talvez, em cada vínculo, exista o momento em que um lado implora por eco e o outro se cala. Talvez essa dança entre silêncio e desespero seja inevitável, um rito de passagem que todos atravessam. Jung acreditava que o inconsciente coletivo fala através de símbolos repetidos. E aqui, o símbolo é claro: sem silêncio não há revelação. O narcisista não entende esse código. Para ele, o silêncio é morte, rejeição, abandono. Mas o empata frio o encarna como portal. Porque dentro do silêncio não há apenas dor, há também possibilidade. É nesse vácuo que a psique pode se reorganizar. É nesse vazio que algo novo pode nascer. Mas essa gestação é brutal, porque primeiro é preciso suportar a morte do que nunca foi real. O espectador, ao ouvir tudo isso, sente um incômodo estranho, porque no fundo já esteve dos dois lados. Já implorou por eco, já foi silêncio que fere, já caiu no vazio da própria sombra. E a pergunta começa a ecoar como uma martelada interna. Qual lado eu estou vivendo agora? Essa pergunta não se cala, porque já encontrou espaço dentro de você. Há uma beleza sombria em perceber que o empata frio não age por escolha consciente. Ele age porque o silêncio é sua única arma. E, paradoxalmente, essa arma é também um fardo. Não há vitória sem peso, não há poder sem custo. O gelo pode proteger, mas também pode aprisionar. A cada instante, o empata frio arrisca congelar junto com o que observa. E talvez esse seja o verdadeiro segredo oculto que começa a se insinuar. O gelo não pertence apenas a um personagem, mas a todos nós. Ele é parte do caminho, parte da iniciação, parte da travessia. O silêncio não é inimigo, mas também não é salvação. É apenas o espelho que nos obriga a ver o que não queremos. E a questão que começa a surgir é: o que exatamente você está evitando ver em si mesmo? Essa pergunta permanece suspensa como uma sombra que respira. E a espiral continua descendo, puxando para um centro que ainda não foi mostrado. Algo espera atrás da próxima camada, algo que Jung deixou como chave oculta. Mas essa chave ainda não pode ser revelada. Ainda não. Há um ponto em que a ausência deixa de ser apenas falta e se transforma em presença esmagadora. O empata frio, parado em seu silêncio, não parece humano. Parece um espelho cósmico que devolve tudo sem nunca se quebrar. O narcisista sente isso como uma tortura invisível. Quanto mais grita, mais percebe que está gritando para dentro de si mesmo. É nesse abismo que a psique começa a implodir. A implosão não é visível aos olhos externos, mas pode ser sentida. É como se o corpo do narcisista continuasse inteiro, mas por dentro algo estivesse se desintegrando em pó. Cada palavra que não encontra resposta é um lembrete cruel de que nada dentro dele é sólido. Jung dizia que o eu precisa se desfazer para que o self se revele. Mas quem ousa atravessar a morte simbólica sem lutar contra ela? O empata frio observa, mas seu olhar não é neutro. Ele enxerga o desmoronamento e dentro de si sente um frio ainda mais denso. Porque não há como ver alguém ruir sem carregar a sombra desse colapso. O silêncio pesa como chumbo. Ele sabe que está diante de um processo inevitável, mas inevitável não significa indolor.
e o silêncio dele também é cicatriz. Nesse embate invisível, ambos são reféns. O narcisista, refém do vazio que não consegue preencher. O empata frio, refém do gelo que precisa sustentar. É uma prisão de dois lados, sem saída aparente. E ainda assim, algo pulsa no meio desse cenário. Uma sensação de que esse jogo não é apenas humano, mas arquetípico, parte de um roteiro escrito pela própria psique coletiva. O espectador, ao ouvir essa narrativa, sente o eco dentro de si. Quantas vezes você já se calou para sobreviver? Quantas vezes implorou por um olhar que não veio? Quantas vezes foi empata frio e quantas vezes foi narcisista? O incômodo surge porque não há distância segura. Essa história não é deles, é nossa. É a metáfora viva de como fugimos de nós mesmos e como o silêncio sempre nos encontra. A tensão aumenta, porque o silêncio não revela de imediato o que guarda. É como uma porta fechada atrás da qual ouvimos passos. Algo se move no inconsciente, mas não sabemos o quê. O narcisista sente isso como terror. O empata frio sente como peso. O espectador sente como ansiedade. E todos, sem perceber, estão dentro do mesmo labirinto. E nesse labirinto não há atalhos. Jung lembrava que cada alma precisa atravessar sua própria noite escura. Ninguém pode atravessar por você. O empata frio pode ser o portal, mas não é o caminho. O narcisista pode se perder na sombra, mas não pode ser salvo de fora. A espiral continua a puxar, e quanto mais descemos, mais percebemos que não há chão, apenas profundidade. Há algo de quase religioso nesse silêncio. Ele lembra os ritos antigos, quando o iniciado era deixado em trevas até enfrentar seus próprios demônios. O empata frio é a figura do iniciador. Não explica, não guia, apenas coloca o outro diante do nada. E o nada é o verdadeiro mestre, porque no nada não há escapatória, só resta encarar aquilo que sempre evitamos. O narcisista treme diante dessa iniciação forçada. Ele não pediu por isso, não se preparou para isso. Mas a vida nunca pergunta se estamos prontos para o mergulho. O empata frio não decide, apenas encarna o papel que o destino lhe entregou. O vazio precisa ser mostrado, e alguém precisa sustentá-lo. Esse alguém é o gelo. E talvez o gelo seja apenas a máscara de algo ainda mais profundo, algo que está escondido atrás do silêncio, esperando o momento certo para se revelar. O empata frio não é o fim, é o portal. Mas o que há além do portal ainda está encoberto. É como uma chama que brilha atrás de uma parede de vidro. Você sabe que ela existe, mas não consegue tocá-la. Não ainda. O silêncio que atravessou toda a jornada não é ausência, mas nascimento. Ele não se encerra aqui, apenas se expande dentro de você, como um eco que ressoa mesmo quando tudo parece calado. Jung dizia que o inconsciente fala em símbolos, e talvez o empata frio tenha sido apenas isso, um símbolo vivo do que você se recusa a encarar em si mesmo. O gelo não é inimigo nem salvação, é o espelho inevitável, onde sua sombra se mostra. Você sentiu o peso dessa presença, sentiu o desconforto do vazio, a angústia do não eco, a dor de não ser reconhecido, mas também percebeu a potência de habitar o silêncio e devolvê-lo como força. Essa dualidade não pertence apenas ao empata ou ao narcisista, ela pertence a você. Porque em cada relação da sua vida, em cada silêncio guardado, em cada ausência que marcou sua alma, esse mesmo enigma se repetiu. A destruição que parecia vir de fora sempre veio de dentro. O narcisista não sucumbe ao outro, mas ao próprio vazio que se recusa a aceitar. O empata frio não congela o mundo, mas a si mesmo, para não ser tragado pelo fogo do outro. Ambos revelam, em diferentes extremos, a mesma verdade junguiana. Ninguém escapa da sombra sem primeiro passar pela noite escura da alma. E agora, talvez, você esteja olhando para essa noite dentro de si. Uma lembrança que incomoda, uma ausência que ainda dói, um silêncio que você tentou esquecer. Essas não são ruínas, são portais. O que parecia morte é também convite. O que parecia gelo é também possibilidade. O empata frio e o narcisista não são personagens distantes. São metáforas vivas das forças que se enfrentam em seu próprio coração. Há uma beleza sombria nesse paradoxo, porque é justamente no ponto de maior dor que o novo começa a nascer. É quando a máscara se quebra, quando o eco não vem,
quando o silêncio pesa, que a verdade finalmente tem espaço para emergir. E essa verdade não é suave, não é reconfortante, é crua, é inevitável. Mas ela é o único caminho para que algo autêntico floresça. Você sente esse florescer, mesmo que ainda não consiga nomeá-lo. É como uma chama discreta acesa atrás do gelo, uma chama que não pode ser apagada pelo vazio. Essa chama é sua, sempre foi. Ela não depende de eco, de aplauso ou de validação. Ela existe porque você existe. E talvez essa seja a revelação escondida nas entrelinhas. O silêncio só dói porque aponta para o que já estava esquecido, mas nunca deixou de pulsar. E se, ao invés de fugir do gelo, você o habitasse? E se, em vez de temê-lo, você o transformasse em força? Talvez aí esteja o segredo que Jung insinuava. A frieza não é apenas ausência de calor, é a clareza que nasce quando o fogo das ilusões se apaga. O empata frio é apenas o arquétipo dessa clareza, e o narcisista é a máscara que se desfaz diante dela. A pergunta é: o que você fará com o reflexo que viu? Essa pergunta não se cala. Ela ficará com você nos próximos dias. Surgirá nos momentos mais inesperados, em silêncios cotidianos, em olhares que não encontram resposta, em memórias que voltam sem aviso. E cada vez que surgir, será como um lembrete. O gelo não destrói por crueldade, destrói para revelar. Talvez seja esse o verdadeiro segredo oculto de Carl Jung. O inimigo que mais tememos é apenas o guardião da porta, que leva ao que realmente somos. O empata frio não é fim, é passagem. O narcisista não é só máscara, é também o convite para que a máscara caia. No fundo, todos estamos sendo conduzidos ao mesmo ponto, o encontro inevitável com a própria essência. E se algo despertou dentro de você, não permita que se perca no ruído. Deixe esse eco se expandir. Comente o que sentiu. Compartilhe essa jornada com quem precisa ouvir. Mantenha essa chama viva. Se inscreva para continuar caminhando por essas revelações ocultas. Não como obediência a um pedido, mas como resposta natural a algo que já começou a se mover em você. Porque certas verdades não podem mais ser silenciadas, apenas acompanhadas até o fim. O silêncio que destrói também é o silêncio que liberta.